Olá, bom dia, turminha do quinto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E a nossa aula de português, eu até tinha colocado no recadinho que nós iríamos ler o texto da página 7 e responder a página 8. Porém, não recebemos nossos livros ainda. Não se preocupe que o texto a tia vai ler, vou disponibilizar para vocês durante a aula, vou colocar na plataforma e tem uma interpretação de 5 questões que nós vamos fazer. Eu vou ler o texto, responder com vocês, disponibilizar na plataforma para vocês estarem fazendo. O texto é o seguinte, diz assim: depende de nós. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, se a vida sobreviverá. O título do texto é bastante interessante. O título do texto é o seguinte: depende de nós. Então, tudo o que acontece depende de nós, não é mesmo? Nós que escolhemos as nossas, para fazer as nossas, nós temos o direito de fazer e escolher se nós vamos fazer as coisas certas ou se iremos ao caminho desviado. Quando ele disse que depende de quem foi e quem ainda é criança, que quem acredita ou tem a esperança. Então vai depender de cada um de nós se nós vamos ter, se temos esperança, se nós vamos acreditar em alguma coisa, acreditar em alguém. Por isso que o texto é o seguinte: depende de nós. Então, aí no decorrer do texto, ele é um poema de Ivan Lins, que fala de que o palhaço esteja engraçado. Eu posso ir ao circo com uma pessoa. Vai depender se eu gosto de palhaço, irei achar as coisas que ele está fazendo interessante ou engraçada. Se a outra pessoa que foi comigo não gosta, ela não vai achar tão interessante. Por isso que o texto diz o seguinte: depende de nós, certo? Depende de nós. Tudo que formos fazer depende de nós. Depende de nós se nós vamos acreditar. Depende de nós se nós vamos pensar positivo, que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Tudo vai depender da sua fé, vai depender da sua esperança. Por isso o título é o seguinte: depende de nós. Aí lá diz que a gente precisa sonhar. Sim, precisamos sonhar. Por que nós precisamos sonhar? Nós precisamos sonhar para irmos atrás dos nossos objetivos, irmos atrás dos nossos sonhos. Eu sonho em ser. Eu vou sonhar ser o quê? Eu sonho em ser médica, eu sonho em ser dentista, eu sonho em ser professora, eu sonho em ser contadora. É um sonho. Então, isso aí, cada um de nós temos um sonho. Então, vai depender de cada um. Por isso que o texto diz o seguinte: depende de nós. O texto, eu tinha colocado, como mencionei antes, eu tinha colocado para a gente fazer a do livro. Porém, não recebemos o livro, então vamos fazer a atividade proposta que eu irei disponibilizar na plataforma para a gente. São 5 perguntas que temos lá. Diz o seguinte: qual o título do poema? O título do poema que terminamos de ler depende de nós. Quantos versos possui o poema? Eu vou apresentar para vocês e vou dizer. O poema, eles são organizados em estrofes e versos.
E o que são estrofes? O que são versos? Estrofes de poemas, elas podem vir com 3, 4 ou mais versos. Tia Nayane, o que é verso, pelo amor de Deus? Verso, quando a gente fala verso de poema, é o seguinte: o primeiro é o título, a gente não vai contar ele, já vamos contar do segundo em diante. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então esse poema vai ter 15 versos. Por quê? Porque verso, o poema, ele é organizado em estrofe e verso. Estrofe, ela é de 3 em 3, ou de 4 em 4, de 5 em 5, vai depender do tamanho do poema. Esse daqui, ele é um poema que tem 1, 2, 3, 4 estrofes. Com cada uma estrofe tem a quantidade de versos diferente. Tinaiane, eu não estou conseguindo ver o poema. A Tinaiane vai passar para vocês agora o poema, vai explicar direitinho qual a primeira estrofe, qual a segunda, o que é um verso, viu? Para a gente responder a nossa interpretação. Ó, pessoal, vamos aqui. A tia botou aqui, dividiu para vocês. Esse primeiro depende de nós aqui. Ele é o título. O poema, a tia disse que ele é dividido em estrofe, não foi? Então, essa, ó, 1, 2, 3, 4. Aí a tia já botou aqui, ó. Primeira. Ele, então, aqui é a primeira estrofe do poema. Então, vamos fazer a leitura aqui dele de novo, ó. Depende de nós. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo por um mundo melhor. Depende de nós. Que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar. Sem que a gente precise sonhar, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam o orvalho, que o sol descontinue mais as manhãs. Depende de nós se este mundo ainda tem jeito, se a vida viverá. Então, esse primeiro aqui, eu marquei aqui, ele é o título do texto. Desse, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui é a primeira estrofe. Aí vem de novo. Depende de nós. Aí 1, 2, 3, 4. Esse aqui, nós vamos chamar ela de segunda estrofe. 1, 2, 3, 4. Novamente. Nós vamos chamar ela de terceira estrofe. E essa última, esse aqui, depende de nós. Aqui, com 3 versos, é a quarta estrofe. Quantos versos tem esse poema? Tia, o que é verso? Verso é cada linha do poema. Ó, cada linha do poema é o verso. Então, vamos aqui. Esse primeiro é o título, a gente não conta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 versos. Na nossa interpretaçãozinha do texto, tem o seguinte. A seguinte pergunta. Qual o título do poema? O título do poema é o quê? Depende de nós. Quantos versos? Nós contamos 15 versos. Quem escreveu o poema? O nome do escritor do poema é Ivan Lins. Foi ele que escreveu o poema. Na quarta, nós vamos procurar o dicionário e encontrar o significado dessas palavras. Porque lá no texto, vou puxar novamente o texto para vocês.
tem essas palavras que nós chamamos de palavras que estão em negrito. Elas estão em negrito no texto, podem observar que elas estão em negrito. Aí eu vou e peço para vocês no dicionário. Tia, eu não tenho dicionário, mas se você tiver a internet, também dá para procurar. Mas calma que a tia Nayane vai ajudar vocês. A tia disse para a gente procurar o significado da palavra esperança. A palavra esperança, ela tem um significado de sentimento de quem vê como possível realização daquilo que deseja. Tem um sentimento de quê? De confiança em coisa boa, de fé. Então, vem que o significado da palavra esperança, você pode colocar confiança. Aí a outra palavra, descortine. Abra a cortina, faça aparecer, mostre, revele. Então, vocês podem colocar o quê? Descortine, botem o nome aparecer, revelar, mostrar. Qual é a próxima palavra que a tia botou? Orvalho. O que significa orvalho? Orvalho são as pequenas gotas que por condensação de vapor de água da atmosfera são depositadas à superfície dos objetos e da vegetação, geralmente à noite ou de madrugada. Chuva miudinha. Então, são aqueles pinguinhos de água que pela manhã amanhece nas plantas. Então, vocês não podem botar o quê? Orvalho. Gotinhas de água. E a última palavra, sobreviverá. E o que significa ela? Permanecerá vivo depois de algo. Continuará a viver ou existir. Então, vamos repetir de novo. Esperança, vocês vão colocar o quê? Confiança, fé. Descortine, vocês vão poder colocar o quê? Aparecer, mostrar, revelar. Orvalho, gotinhas de água. Sobreviverá, algo que depois continuará. Então, existir, sobreviverá, pode colocar existir. E a quinta e última questão diz o seguinte: o texto depende de nós, né? Na sua opinião, o que quer dizer essa expressão? Nós vamos dar a nossa opinião dessa expressão. Depende de nós. Por que depende de nós? O que depende? Então, tudo o que acontece na nossa vida depende de nós. Depende de nossas escolhas, depende de nossos sonhos, de como iremos realizarmos, tá bom? Então, depende de nós. Aí vocês irão responder, tira a foto e coloca na plataforma. Se não conseguirem, aí vocês entrem em contato com a tia, que a tia diz como vocês conseguem tirar a foto e coloca na plataforma. Mas a tia vai colocar o texto, vai marcar lá que vocês podem estar tirando a foto da resposta e mandando para a tia. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade. Fiquem todos com Deus.